Fala galera do canal Fute por Estevão, aqui quem fala é Estevão, trazendo o primeiro episódio do quadro Resumo da Lenda. No episódio de hoje, vamos falar de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Toca a vinheta. Filho do imigrante português José Antunes Coimbra e da brasileira Matilde da Silva Coimbra, Zico nasceu no dia 3 de março de 1953. Como era pequeno e franzino, Arthur se tornou Arthurzinho, depois Arthurzico, até que a prima Carmelinda reduziu carinhosamente para Zico. Zico iniciou no futebol de salão, o futsal, primeiro em um pequeno clube formado por amigos e familiares, o Juventude de Quintino. Além do Juventude, jogou no tradicional Clube da Piedade, o River Futebol Clube. E ainda menino, aos 14 anos de idade, se transferiu ao Flamengo, após marcar 10 gols na vitória de 15-3 de seu time. Isso em 1967, por intervenção do radialista Celso Garcia. Desde sua chegada, Zico passou por um árduo trabalho de fortalecimento muscular. Em 1969, aos 16 anos, foi mandado para a Bahia, com um grupo de jogadores cariocas, para fazer um teste no Fluminense de Feira. Porém foi reprovado, por causa de seu porte físico. E devido ao seu franzino corpo de início de sua carreira e de seu bairro de origem, Quintino, ganhou o carinhoso apelido de Galinha de Quintino. Em 1971, estreou no time principal em uma partida contra o Vasco da Gama e terminou em vitória de 2-1 para o rubro-negro, com assistência de Zico para o gol da vitória. Ainda atuando no time juvenil, fez 2 partidas pela equipe principal, pelo Campeonato Carioca de 1972, o suficiente para conquistar o seu primeiro título como profissional. E apenas em 1974, Zico se firma no time titular, e nesse ano, Zico recebe a camisa 10, demonstra um futebol empolgante e neste ano conquista seu segundo carioca, primeiro como profissional, como titular e como camisa 10. Em 1978, o Flamengo inicia um período de glória sob o comando de Zico, vencendo o tricampeonato carioca em 1979, marcou seu gol de número 245, se tornando o maior artilheiro da história do Flamengo, superando o antigo artilheiro Dida. Em 1980, veio o primeiro título nacional do Flamengo e de Zico, sobre o Atlético Mineiro. Graças ao título de 1980, o Flamengo se classificou pela primeira vez na sua história para a Copa Libertadores da América no ano de 1981 e foi campeão sobre o Cobreloa do Chile. O primeiro jogo foi 2-1, com 2 gols de Zico no Maracanã. A volta foi 1-0 para o time chileno. E a final, que naquela época era decidida em um jogo de desempate, foi decidida em campo neutro, com a vitória de 2-0 para a equipe rubro-negra com 2 gols de Zico. O segundo gol sendo gol histórico de falta no estádio Centenário Montevideo. O ano mágico do Flamengo se completa com um carioca em cima do Vasco e o saudoso título mundial que até então só o Santos de Pelé havia conquistado, na vitória de 3-0 sobre o poderosíssimo Liverpool, com uma exibição de gala primorosa de Zico, Nunes e companhia. Em 1982, o Flamengo conquista novamente o Campeonato Brasileiro, com uma ótima exibição da dupla Zico e Nunes. Porém, o segundo semestre não foi tão bom para Zico, com a eliminação na Copa do Mundo de 1982, eliminação na Libertadores e derrota no Carioca para o Vasco da Gama. Em 1983, o Flamengo é eliminado na primeira fase da Libertadores. Porém, o Flamengo conquista seu terceiro título brasileiro, em uma vitória de 4-2 no agregado contra a equipe do Santos. Roma e Juventus, Zico causou escândalo por toda a Itália ao assinar com a Udinese. A federação chegou a suspender a compra. Porém, após revolta dos moradores de Udine, revoltando até sobre separar Udine da Itália, o presidente do país, Sano Pertini, autorizou a compra.
Zico marcou 19 gols no campeonato italiano, ficando um gol atrás do artilheiro do campeonato, Michel Platini, que era da campeã Juventus. Porém, a equipe da Udinese ficou em nono, não sendo suficiente para se classificar a uma competição europeia. Em sua segunda temporada, a Udinese lutou para não cair. Uma lesão em um amistoso tirou Zico de muitos jogos. E por esses e muitos outros motivos, até judiciais, brigas envolvendo política, briga com jogadores, Zico retornou ao Brasil. Zico retorna ao Flamengo em 1985 e fez seu primeiro jogo oficial com uma vitória de 3-0 sobre o Bahia. Porém, após sofrer uma falta em um jogo contra o Bangu, Zico quase foi obrigado a abandonar o futebol. Teve que se submeter a 3 cirurgias no joelho esquerdo. Sua volta aconteceu em fevereiro de 1986, em um Fla-Flu, marcado pela estreia de Sócrates com a camisa do Flamengo. Zico teve uma atuação de gala, marcando 3 gols na goleada de 4-1. O Flamengo vencia e viria a ser campeão estadual e brasileiro no mesmo ano. O Brasileirão de 1987 seria levantado pelo Galinha. O polêmico título de 87 seria o último título de Zico pelo Flamengo. No segundo semestre de 1989, Zico decide parar de jogar e fez sua última partida oficial sobre o Fluminense em uma vitória de 5-0, num gol de falta de Zico. Em 1991, Zico retorna ao futebol, no Japão, e sua passagem não foi marcada por títulos, mas por ser a razão de popularização e profissionalização do futebol japonês, inclusive promovendo o campeonato japonês com sua primeira edição em 1933, o qual Zico não teve a oportunidade de vencê-lo. Zico foi, com certeza, um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira, do Flamengo e do futebol mundial. Zico era um exílio batedor de falta, um dos maiores da história. Diziam que onde Zico colocasse a bola para bater a falta era gol. Zico já chegou a ser comparado com Pelé, porém, com não tantos títulos vindo, inclusive não foi campeão da Copa do Mundo, ele acabou ficando um pouco atrás, mas era considerado por muitos o maior brasileiro pós-Pelé. Até hoje é discutível se Zico entra no top 5, no top 3 maiores jogadores da seleção brasileira, mas é indiscutível que Zico jogava um futebol exemplar e que dentre muitos jogadores que passaram pelo Brasileirão, ele foi um dos melhores da história. Zico por clube teve 847 jogos, marcou 611 gols e deu 182 assistências. Pela seleção, foram 89 jogos, 66 gols e 27 assistências. Conquistou em toda a sua carreira 7 cariocas, 4 brasileirões, 1 Libertadores e 1 Mundial, e tirando os títulos que hoje não são considerados oficiais. Bem, galera, esse foi o primeiro episódio do Resumo da Lenda. Se você quer que a lenda do seu time apareça no próximo episódio, deixe no comentário a lenda que você quer que a gente resuma a carreira deles aqui e estaremos fazendo isso para vocês. Deixe o like, se inscreve no canal, fique com Deus, ajude a compartilhar o canal e valeu!